Senhor, mais um dia de nossas vidas está se abrindo. É como se as cortinas se abrissem novamente para a aventura de tantas horas de nossa existência. Tudo passa tão rápido, Senhor. Sei que Tu nos conhece e sabe tudo a nosso respeito, e serás luminosidade na trajetória deste dia. Obrigado pelo descanso da noite que nos destes e pela força de tudo recomeçar como se nada tivesse sido feito. Nada do que faremos será feito sem o Teu olhar. Espero poder hoje, Pai, retirar-me para a cela do meu interior e dizer-Te umas poucas palavras de entrega e de amor. Que o Teu olhar acompanhe o nosso trabalho, que ilumine as nossas preocupações e provoque em nós gestos de entrega confiante em Tuas mãos. Olha para os pequenos da terra, Pai, que lutam, que correm e não têm nem mesmo o que comer. Olha esses doentes, Pai, que se contorcem de dores em seus leitos de sofrimento. Olha para aqueles que perderam as esperanças no dia de amanhã. Que todos aqueles que passarem por mim e que ouvirem a Tua mensagem do dia de hoje possam sentir chegar até seus corações uma luz de esperança, de amor e de paz. Que hoje nós possamos dizer: apesar das nossas fragilidades e de nossos pecados, fomos servos do Teu reino, que Teu Filho Jesus veio implantar, que é o verdadeiro amor que tens por todos nós. Nesta hora, Pai, Te consagro meus lábios, meus olhos, meus ouvidos e toda a minha vida. Louvado, enaltecido, glorificado sejas Tu, ó Pai. Engrandecido seja o Teu santo nome. Deus de todos os tempos e Senhor adorável, Deus de minha vida, que assim seja. Amém. Eu me chamo Luiz Cláudio, iniciamos agora nossa liturgia diária. A palavra que quero compartilhar com todos vocês neste dia de hoje, ela se encontra no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 7, do versículo 1 ao 5, tira primeiro a trave do teu próprio olho. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos e hoje a cada um de nós: não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medido com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergará bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, o contraste exagerado entre o cisco no olho alheio e a trave no próprio olho pode refletir um provérbio popular de então a rápida observação das faltas dos outros, em contraste com a tolerância das faltas do próprio caráter. É tema comum em todos os povos e línguas, e por isso os homens, ao longo dos tempos, foram compondo provérbios que iluminam claramente as suas culturas e tradições. No provérbio de hoje, Jesus pretende chamar a atenção dos seus discípulos para um perigo que os cerca, o perigo de se considerarem perfeitos e superiores, e por isso se separarem dos outros como fariseus. O significado da palavra fariseu é separado. O sentido que tem aqui o verbo julgar não é simplesmente fazer-se uma opinião, algo que dificilmente poderemos evitar, mas julgar duramente, ou seja, condenar os outros, como se diz na passagem paralela de São Lucas no capítulo 6, no versículo 37. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e então sereis perdoados. O julgamento pertence a Deus e não a nós, porque só Deus conhece a fundo o coração do homem. Constituir-se em juiz dos outros é uma ousadia irresponsável.
é tomar o lugar de Deus. Deus nos aceita e ama todos tal como somos, e olha-nos com amor de pai que dissimula as faltas dos seus filhos, a quem vê através do seu próprio Filho Cristo. Se anteriormente, ao longo do discurso da montanha, Jesus falou do perdão, das ofensas e do amor, inclusivamente ao inimigo, para tentar aproximar-nos ao menos um pouco da perfeição de Deus, agora está apontando a imitação da sua misericórdia. Como diz o livro da sabedoria, Deus compadece-se de todos, corrige os que caem, para que se convertam e acreditem nele. À medida que usarmos com os outros, usá-la-ão conosco. Isso não quer dizer que Deus, a quem não se menciona no texto por respeito, nos julgará com a nossa medida injusta e impiedosa. Esse não é o seu modo de proceder. Certamente, quem age assim com os outros, expõe-se a um julgamento mais severo para si mesmo. Deus teria, digamos, duas medidas para o seu julgamento, uma de justiça, outra então de misericórdia. Ele medir-nos-á com aquela que nós utilizarmos nesta vida com os irmãos. É a mesma lição da parábola do devedor insolvente que é perdoando e não perdoa, ou a contida petição do Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas. O que condena o irmão auto-exclui-se do perdão de Deus e cai sob a jurisdição da lei, que não deixará de acusá-lo e condenar como imperfeito que é. Todos somos imperfeitos, tanto e mais que os outros, ainda que julgando os que com superioridade os desprezarmos, tal atitude desprovida de amor provém da nossa própria cegueira que nos impede de ver os nossos defeitos. Manter conscientemente tal postura é hipocrisia astuta, cujo modelo no Evangelho são escribas e fariseus. É muito velho o costume de criticar os outros. Assim, pensamos justificar-nos a nós como os melhores, mas a experiência demonstra que os mais críticos, os que julgam ser perfeito, saber tudo e ter a melhor solução para qualquer problema, costumam ser os que menos fazem e levam aos outros. Um olhar no espelho, uma vista de olhos à nossa pequenez e insignificância, a nossa trave no olho minimizará, sem dúvida, as falhas dos outros e far-nos-á mais tolerantes e acolhedores, pensando que os outros também têm que suportar-nos a nós mesmos, conhecer as nossas próprias limitações, admiti-las e aceitá-las, ensinar-nos a saber estar e viver com os outros. Assim, caminharemos em verdade e simplicidade, com ânimo de fraternidade, tolerância e compreensão para com os outros, sem os condenar. Se Deus é otimista a respeito do homem e o ama apesar de tudo, os discípulos de Cristo há de fazer o mesmo em relação a seus irmãos. Este é um caminho mais seguro para a realização e felicidade pessoal do que o engano da presunção. Meus irmãos e minhas irmãs, nós não temos o direito de julgar, ao menos que tiremos primeiro a trave que está no nosso olho. Ou seja, se eu sou um exemplo, no caso tenho todo o direito de julgar, mas através da Escritura. Logo, se eu sou um homem íntegro diante de Deus, no que concerne a alguma prática, seja ela confessional, doutrinária ou moral, tenho duas ferramentas em mãos e que contribuem entre si para o julgamento dos cristãos. Primeiro, o fato que a Escritura Sagrada condena expressamente determinada prática, e em segundo, eu sou um homem que não pratico tais coisas, e assim a trave do meu olho já foi tirada. E se eu tirei a trave do meu olho, tenho todo argumento para tirar o arqueiro do olho do meu irmão. Pai, livra-me de julgar os meus semelhantes de maneira severa e impiedosa. Que eu seja misericordioso com eles, assim como Tu és misericordioso comigo. Amém? Amados irmãos e irmãs, a reflexão desta mensagem de hoje é que
A maioria das pessoas está mais preocupada com os pecados dos outros do que com seus próprios pecados, sempre apresentando o argumento de que os pecados dos outros são mais graves e que exigem uma maior preocupação. O trabalho de transformação do mundo deve começar pela transformação e pela conversão pessoal de cada um, de mim, de você e de todos nós. Se cada pessoa estivesse realmente preocupada com a própria conversão e de fato fizesse tudo o que está a seu alcance, contando com a graça divina para uma verdadeira mudança de vida, muitos dos problemas que estão presentes na sociedade já estariam sendo superados. Portanto, que cada um olhe para si, se descubra pecador e se converta, para contribuir de fato com a conversão do mundo. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez concluímos a nossa liturgia do dia de hoje. Mais uma belíssima mensagem que Deus nosso Pai nos envia. Devemos sempre ouvir e ter os nossos momentos de reflexões diárias com Deus. Desta forma, estamos no caminho da busca do amor e da misericórdia de Deus e também, claro, do caminho da nossa salvação. Hoje, claro que eu vou te recomendar esta mensagem, que você leia mais, aproveite esta unção de Deus sobre você, que chegou até aqui ouvindo esta mensagem, que você abre a sua Bíblia, repetindo onde está essa mensagem. Ela se encontra no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 7, do versículo 1 ao 5, que você leia e procure estudar mais e, principalmente, procure ouvir no seu coração o que mais Cristo tem para você. Amém? À medida que eu ensino, eu também aprendo. À medida que eu evangelizo, eu também sou evangelizado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todo aquele que crê, diga amém. Que Deus, nosso Pai, venha sobre todos nós em mais esse dia de hoje e que nos abençoe a todos. Fiquem todos nas graças do nosso Deus. Que assim seja. Amém.